Bora falar sobre política aqui no Noticidade, na entrevista do dia. Entrevista do dia. Eu recebo aqui o líder da bancada federal. Pessoal, é deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, pelo PT, Partido dos Trabalhadores, deputado Vander Loubet. Deputado, bom dia. Bom dia, Rodrigão, bom dia a todos os ouvintes do Noticidade. É um prazer poder estar voltando a falar aqui com você e com os teus telespectadores. Bom, deputado, como que tá Brasília nesse momento? Rodrigo, eu acho assim, estamos fechando o primeiro semestre, eu acho que o balanço é extremamente positivo. Claro que qualquer começo de governo é natural, as dificuldades, principalmente na construção da base de apoio no Congresso, uma vez que a gente não fez maioria, né? Mas a habilidade do presidente Lula e a experiência dele tem contado muito. Tanto é que, mesmo com as dificuldades ainda, nós conseguimos aprovar o arcabouço fiscal, nós conseguimos aprovar aquela PEC ainda da transição, que viabiliza esse primeiro ano do governo. Aí os programas e os compromissos que o presidente Lula tinha durante a campanha, nós estamos cumprindo. Tá aí todas as medidas provisórias, algumas com algumas adequações, tal, que é natural, o Congresso tem essa legitimidade para mexer, assim, mais na sua espinha dorsal de todas as medidas provisórias, o governo se saiu muito bem. Eu acho que o desafio agora é consolidar essa base, sabe, Rodrigo? É uma base ainda que não está consolidada, mas eu não tenho dúvida que os indicadores econômicos, né, as pessoas começam a perceber. O Brasil ia crescer, a expectativa era de crescimento de 0,2 este ano. Antes de ontem, com a ministra Simone, que estava aqui no PPA participativo, né, um grande evento, né, ali no Glaucio Rocha, mais de 1.500 pessoas, né, podendo votar nas propostas para serem incluídas no orçamento. Ela falava que se nós não fizermos nada com o que nós fizemos até aqui, o Brasil vai triplicar, ou seja, vai ser mais que 2,4. O que isso significa? Mais emprego, mais recurso para o orçamento. Então eu acho que isso também vai facilitando acomodar. Isso é que nem aqueles caminhão de abóbora, vai se arrumando. Vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Quando o governo sinaliza que os indicadores econômicos são bons, né, é natural que você facilita isso, você consolidar essa base. Eu estou otimista, eu acho que o presidente Lula tem essa compreensão, o governo é um governo, uma frente ampla, né? A base está muito mais ampla do que os partidos que o elegeram, né? Os governadores começam a se aproximar. Aqui nós temos o governador Riedel tem ido lá em Brasília, já escolheu os projetos estratégicos, junto com a bancada. Tem uma reunião agora para definir, agora às 10 horas lá na Casa Civil, para formatar os projetos que o governo do estado, junto com a bancada, vai estar defendendo, que né, Rodrigo, assim, a questão da recuperação da nossa ferrovia, terminar aquela fábrica de fertilizante. A UFN3, né, exatamente, em Três Lagoas. Deputado, eu vou aproveitar o gancho que você falou do Riedel, né? Eu vi até, acho que foi semana passada, se eu não me engano, que teve uma reunião entre os governadores, a cobrança aí justamente em Brasília de uma reforma tributária, a questão dos impostos, né? Será que sai uma reforma tributária justa? Porque eu lembro do discurso do Riedel e do governador de Mato Grosso, até na Voz do Brasil, que eu estava ouvindo, deputado, falando o seguinte: olha, não dá para comparar o que Mato Grosso do Sul arrecada com São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ou vice-versa, porque a política fiscal é muito diferente. Verdade. Reforma tributária, sai ou não sai, deputado? Porque é um grande gargalo, não é agora do Lula, né? É verdade. Eu acho que a reforma tributária está sendo muito bem conduzida pelo ministro Haddad, como foi o arcabouço fiscal, né? Ela tá assim, não tá aquela coisa que é uma necessidade para o Brasil. O governador Riedel, até no evento aqui, depois na reunião com os ministros e conosco, ele assumiu, ele acha que é importante. O Estado, ele não vai perder porque ele vai ganhar. Quando se faz a reforma tributária, que você realinha, que você tira, vai ter um fundo de compensação que vai estar garantindo qualquer tipo de perda, mas
com o tempo ele ganha, porque o que acontece? Nós temos que acabar com essa guerra fiscal, nós temos que criar mecanismo com que a gente possa cada vez mais industrializar esse Estado para gerar emprego e renda, e também ter a garantia dos investimentos. Qual que era o gargalo para nós aqui, que nós temos que estar atento? E eu falei isso como coordenador da bancada, Rodrigo. Independente de eu ser e sou do partido do presidente, mas eu tenho que olhar meu Estado. E aí tem duas coisas que é fundamental para o nosso Estado. É os incentivos fiscais que foram dados, que o empresário que veio aqui, que pegou FCO, que pegou financiamento, que investiu na sua empresa, tem que ter garantia jurídica. O que é garantia jurídica? Ele tem um contrato de incentivo e tem que ser honrado esse contrato. E a reforma tributária não pode mexer nisso, tem que garantir isso. E segundo, também nós ter a preocupação como Estado novo, não perder aquilo que para nós é essencial para o desenvolvimento do Estado, que é o Fundersul, que também na reforma tributária está esse debate se acaba ou não acaba o Fundersul, né? Que é um fundo e que isso tem que estar dentro da reforma tributária. Mas também está garantido, né? Pelo menos com a comissão que está discutindo isso, que está coordenando isso, está garantido. E aí tem aquele fundo que nas outras perdas o Estado seja compensado e que não seja como foi a Lei Candir, que não se tem a garantia de que vai ser cumprido. Eu acho que o governador Rido tem uma experiência enorme, foi 8 anos secretário de governo, conhece a máquina por dentro, e ele, conosco, ele falou, e ele está na linha de frente na defesa da reforma tributária. E com esse argumento de que não é uma coisa do governo Lula, a reforma tributária é o bem para o Brasil. Exatamente, e não vem agora do governo Lula, né? Veio do Bolsonaro, veio da Dilma, veio do Temer, veio da gestão. Então, assim, eu acho que também é uma alavanca. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Recentemente, o senhor também teve no meu programa, mas numa reportagem, falando sobre imunidade tributária. E eu queria entender, porque, se eu não me engano, a imunidade tributária estaria ligada ou contemplaria os templos religiosos do Brasil. É isso, deputado? É isso aí. Nós temos... O que acontece? O Estado, ele não dá conta de atender toda essa área social. E nós temos várias fundações, seja ela de todas as igrejas católica, evangélica, espíritas, que fazem esse trabalho social, né? E eu sou coautor do projeto do deputado que foi prefeito do Rio de Janeiro, que foi senador, Crivella, né? Eu sou coautor, né? Porque eu entendo e sei o quanto essas entidades cumpre esse papel social, às vezes até substituindo o papel do governo do Estado, do governo federal, do município, no sentido de atender aqueles que estão lá na ponta, né? Seja com um sacolão, seja com a assistência social, às vezes com psicólogo, e eu acho que a gente tem que desonerar essas entidades. O que aconteceria com a imunidade tributária? Os templos não pagariam impostos, é isso no popular, deputado? Exato, as fundações. As fundações. Os templos já estão contemplados, né? Seria essas fundações que fazem esse serviço social, né? E que a gente, e tá bem, é um projeto que tem tido uma repercussão muito positiva, né? E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, porque é o mínimo que o Estado pode fazer para essas entidades que prestem serviço social. Bom, pessoal, 7h24. Estou aqui comigo ao vivo o deputado federal Vander Lobé, do PT. Esse projeto foi aprovado, deputado? Está ainda lá para discussão? Está em discussão na comissão e deve ir para plenário este ano ainda. Bom, chegou uma pergunta aqui para a gente nas redes sociais, 7h24, em relação, deputado, às fake news, né? Um projeto ali que iria ser votado, houve uma ampla discussão, se fala em censura, cercear a liberdade de imprensa, o direito de expressão. Como que isso recebe, né, ali em Brasília? Porque eu fico imaginando, deve ser um batendo boca com o outro, né? Eu acho isso um absurdo. Eu vejo assim pela TV, deputado, meu coração fica doído, falando, mas gente, se eles brigam lá dentro, imagine como que o brasileiro se coloca aqui fora. Como que o senhor analisa esse projeto? Não está em pauta para ser votado mais, né? Não, está lá sendo debatido, acho que o Congresso a casa, o lugar mais apropriado para esse tipo de debate. Deixa eu te falar, Rodrigo, eu lutei contra a ditadura. Eu sou fruto, na época da minha juventude, do movimento pela redemocratização, pelo Estado Democrático de Direito. Ninguém quer censurar ninguém. As mídias sociais é fundamental, ela cumpre um papel enorme, ela precisa ser regulamentada.
As pessoas não podem se esconder atrás do seu celular, numa frustração, às vezes frustrado, né? E falar o que quer das pessoas, né? E depois torna isso aí, coloca isso aí na rede, né? Numa dimensão que você acaba, ainda mais os agentes públicos, ele vive da sua imagem. Então nós queremos regulamentar, ninguém quer tirar, ninguém quer proibir, até porque a nossa história, nós, pelo menos, o nosso governo nasceu na luta pela redemocratização, pelo Estado Democrático de Direito, e eu acho que precisa regulamentar, e eu acho que é possível regulamentar. Nós temos que tirar um pouco essa coisa da politização desse debate. Regulamentar seria o quê, deputado? Seria você criar mecanismo de que as pessoas, elas sejam responsáveis por aquilo que ela fala e que ela publica. Mas aí atingiria o usuário ou atingiria a empresa daquela rede social? É esse debate que está lá, né? Seria, no meu entendimento, tem que ser o usuário e também as empresas quando caracterizar fake news. Porque ela tem que ter uma forma de filtrar isso. Porque hoje é tudo automático pelos algoritmos, né? Não é isso? Exatamente, né? Mas eu acho que o debate está sendo importante, o mundo todo está regulamentando, não é nós aqui, não é uma coisa isolada para proibir ou para censurar qualquer que seja a pessoa ou o direito de se manifestar. Eu acredito que nós vamos chegar num meio termo e a gente vai conseguir fazer isso, que é aquela casa, vários temas, né? Às vezes, e por isso que foi retirado, porque não tem ainda a maturidade suficiente, né, para poder colocar em votação. Mas a gente caminha para regulamentar isso. Eu vejo pela fala do senhor que Brasília não tá tão gelada igual aqui Campo Grande, né? Pelo frio. O clima tá quente em Brasília, não é isso? Muito, viu, Rodrigão? Mas eu acho que eu esperava até que seria muito mais tenso, né? Porque o Brasil, nesses últimos 6 anos, esteve dividido, né? E eu acho que você não constrói isso do dia para a noite, né? Mas eu acho que a gente está indo bem. Eu acredito muito na experiência e na maturidade do presidente Lula. A idade dele e a experiência dele não dá o direito dele errar mais. Eu vi, o senhor está falando em fake news, né? Na verdade não foi um fake news, eu acredito que houve ali um desencontro. Eu vi na internet, por sinal no Twitter, que ele estava assistindo a Globo News. O senhor viu esse episódio das casas de 15 metros quadrados em Campinas, né? Que são blocos, na verdade, que era uma moradia para 7 pessoas. E aí um apresentador, né, da emissora pega e fala o seguinte: olha, não é Minha Casa Minha Vida, essa Minha Casa não é vida. E o presidente estava assistindo, entrou em contato com a Rede Globo, pegou e falou o seguinte: olha, o governo federal não tem nada a ver com isso, é o governo local, é a prefeitura de Campinas numa casa de 15 metros quadrados. O PT rebate muita fake news ainda, o deputado? Rebate, nós temos uma rede, eu acho que a gente conseguiu equilibrar esse jogo, né? Nós vínhamos perdendo de goleada nessa questão. E eu acho isso, o que acontece? Eu acho que o Minha Casa Minha Vida, né, eu tenho um orgulho muito grande, Rodrigão, porque eu votei a lei do Minha Casa Minha Vida. Ela hoje obriga a botar calçada, ela obriga a dar o mínimo de dignidade. E voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida, né? Voltou a chamar Minha Casa Minha Vida. Lançou agora, vai estar, são vários programas dentro da Minha Casa para o pessoal nível 1, de baixa renda, tem outro que é para quem ganha de 3 a 5 salários. Tá regulamentado agora, o governo deve lançar esses programas, porque eu acho que isso aquece a construção civil, gera emprego, né, e dá dignidade para aqueles milhões de brasileiros que não têm sua casa própria, que a gente sabe que é o sonho de qualquer pai ou mãe, né, qualquer família ter sua casa própria. Bom, deputado, eu preciso entregar agora para as cidades, né, que fazem parte da Rede MS. Eu quero voltar falar com o senhor no próximo bloco, daqui 2 minutinhos, sobre política local, tá bom? Sobre o PT, se o PT vem como uma fênix aí para 2024, 7h30, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Fiquem agora com a sua programação local. 2 minutos, eu volto com o deputado ao vivo para Campo Grande e região, e eu tô pela internet, no Facebook Cidade 97. Não desliga não, o Rodrigão volta já. Cidade FM. 7h32, estou de volta aqui com o deputado Vander Loubert. Tava conversando nos bastidores, viu, ô Gabriel? Eu falei pro deputado, nós moramos quase perto, né? E eu falei, deputado, se eu soubesse, o senhor tinha vindo comigo de carona. Verdade, continuo morando ali. Continua morando? Ô deputado, vamos falar agora sobre política estadual, regional. Eu fiz uma pergunta pro senhor, deixei uma brecha ali. Diz, aí o senhor vai me falar se é verdade ou mentira, que há uma especulação que o PT vem com candidatura própria nas principais cidades do Mato Grosso do Sul. Inclusive o nome de Zeca do PT para Campo Grande.
Verdade. É verdade? Verdade. Aí vai vir o Putinelli também, deputado? Vai vir aquela história de 96, deputado? Veja bem, o Rodrigão, eu acho que o cenário de Campo Grande, primeiro nós não temos de contextualizar. Eu acho que o PT tem que lançar nas principais cidades. E claro que nos municípios também, que tenha viabilidade dos nossos candidatos. E aí fazer aliança. Aliança, eu falo muito no PT, aliança não é bicho-papão. Você faz aliança com quem pensa diferente, em cima de um programa, né? Mas Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, as 15 maiores cidades correspondem a mais de 70% do eleitorado do estado. Então nós temos que ter foco. Se nós não temos perna suficiente para o estado todo, nós estamos se reconstruindo, reorganizando o nosso partido. E Campo Grande é fundamental, Campo Grande é quase 40%. O cenário de Campo Grande, Rodrigo, é um cenário, na minha opinião, vai ser um cenário pulverizado. É 2 turnos. É natural que os partidos precisem apresentar a sua equipe, o seu time para jogar, senão você não cria torcida, né? E aqui nós temos 2 nomes, o Zeca e a Camila. Eu conversei com a Camila senti nela que ela está muito focada no mandato, está começando um novo mandato. É isso que eu ia perguntar, chegou a deputada federal, então verdade, pouco tempo. Ela tem potencial e ela está com foco no mandato. O Zeca já é um cara escolado, né? E eu acho que para esse momento, se for falar para você, Rodrigão, eu até tinha um entendimento que era melhor ter uma jovem candidata. Mas não foi possível, o Zeca na hora topou. E eu acho que o Zeca, ele tem um perfil para esse momento, para esse cenário que vai se dar o ano que vem. Por quê? Eu acho que o governo Lula chega muito forte, resgata aqueles programas sociais, está resgatando os programas sociais, que muitos deles foram criados por nós aqui, aperfeiçoados pelo governo Lula, porque nós governamos o Mato Grosso do Sul antes do Lula ser presidente, né? O Zeca tinha o Segurança Alimentar, né? Que depois virou o Bolsa Família. Né? O Zeca tinha o Xerogamin, que depois virou Minha Casa Minha Vida. Então, né? Olha só, eu não sabia. Então, o programa de segurança alimentar que tinha no estado... 100 mil pessoas, foi nós que criamos. E o que eu estou defendendo pro Zeca? Temos até uma reunião hoje. Eu acho que o Zeca tem 2 temas, além dessa questão da questão do atendimento social, até porque nós temos 35 milhões de brasileiros, isso aqui não é uma ilha isolada. Muitos desses 33 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza residem aqui no nosso estado e residem em Campo Grande. Mas eu acho que tem o Zeca tem que pegar 2, 3 pontos. O Zeca que criou o Fundersul, que hoje dá, se você falar em tirar o Fundersul, você mata a capacidade de desenvolvimento do estado. E eu acho que o Zeca tem que criar, eu estou preparando um projeto para ele, o Fundersul municipal, com recursos dos municípios, para fazer o quê? Não é tapa-buraco. Nós temos que fazer recap e asfaltar os bairros que não estão asfaltando. E nós fizemos. E eu acho que o Zeca tem maturidade para defender isso e nós temos um projeto que nós vamos estar apresentando. E segundo, a regularização fundiária. Eu acho um absurdo. Campo Grande ainda tem quase 50% dos terrenos em Campo Grande não são regularizados. Precisa. Agora o governo tem um programa que Santa Catarina vem fazendo, que já regularizou mais de 50 mil terrenos lá, que é um problema sério em Santa Catarina, que o Tribunal de Justiça está trazendo para cá para regularizar via judicial. Eu acho que o prefeito, e essa proposta eu estou levando para o Zeca, para ele ser a pessoa, no programa dele, incluir que ele vai regularizar, porque o cidadão que está nos ouvindo, com certeza, a maioria deles, 50% do terreno dele não está regularizado. E o que o cara mais quer é a escritura daquilo, para garantir. E o município não consegue fazer isso. Só para você ter o programa que tem aqui, né, foram feitas 900 regularizações, muito pouco. Se você não trouxer ideias novas, projetos novos, você vai levar muito tempo. E as pessoas não aguentam mais esperar. E aí também esse vínculo com o governo Lula, que eu acho que a candidatura do PT vai incorporar. E como vai ser um quadro de 6, 7 candidatos, a minha tese é o seguinte: quem tiver 25%, como aconteceu com o governo do estado, né, tem chance de disputar o segundo turno, e nós temos muita chance com o Zeca de disputar o segundo turno. Hoje o PT aqui, ele conversa bem com o PSDB. Sim. Claro. E se vem uma possível aliança ou não, por enquanto? Não, no primeiro turno não tem aliança.
né? A nossa relação com o governo Rieder é o seguinte, não tem compromisso de aliança nos municípios. Muitos municípios nós vamos estar junto com o PSDB, mas muito município. Aqui em Campo Grande, 2 turnos, né? Com certeza o PSDB deve ter o candidato, assim, pelo menos que está na mídia, o Beto Pereira, né? Que é um candidato, deputado, meu colega. Colega de bancada, né? Meu amigo, né? Mas o primeiro turno é para cada um se apresentar, para fazer bancada de vereadores, né? E aí é o cenário, a disputa, porque eu acho o seguinte, eleição é você achar o mote da campanha. Eu lembro que eu fui em 2004 por 4%, olha que o André tinha 80%, eu não fui para o segundo turno, e nós trabalhávamos o fim da taxa do asfalto, que na época era muito coisa. E fizemos um debate na cidade toda e aquilo repercutiu muito bem, né? Então, por isso que eu acho que essa questão da regularização fundiária, dos terrenos, das casas, e também esse outro projeto aqui do Fundersul Municipal, eu acredito que esse é o caminho e que vai ter um apelo enorme na população de Campo Grande. Bom, 7h38. Deixa eu agradecer a participação. Deputado, obrigado aí pela sua participação. Volte mais vezes, qualquer novidade ali, ó, esquente as nossas manhãs falando sobre política, direto de Brasília, e de fato aí vamos brigar pelo Brasil, né? Não contra A, B, C, partido A, B. Verdade. Vamos brigar pelo nosso país. Feliz em vê-lo, boa sorte pro senhor, viu, deputado? Obrigado. Só falar um negocinho, o Rodrigão. A gente tem tido um comportamento e uma relação muito boa dentro da bancada, com os 8 deputados, com os 3 senadores. Aquilo que é de interesse do Mato Grosso do Sul, a gente tem deixado as diferenças ideológicas e tem defendido coletivamente aquilo que é de interesse do Estado. Então eu queria fazer esse registro aqui, dos 8 deputados, os 3 senadores. Eu acho muito importante, muito importante. Gente, a gente briga pelo país, né, como conjunto, pelo Estado, como um todo. A gente não briga, né? Já pensou? Fala assim, o senhor é de tal partido, então o senhor vai passar fome, não vou dar a cesta básica aqui na doação, né, do programa social. O senhor não vai ter moradia por conta disso. Gente, pelo amor de Deus, né? Esse pensamento aí castiga, esse pensamento dilacera e mata nós brasileiros sul-mato-grossenses. Obrigado, viu, deputado? Bom frio pro senhor. Ótima semana. Tomara que Brasília não esteja como aqui. Ô, meu Deus do céu. 7h40, eu vou pro segundo intervalo comercial. No próximo bloco eu falo sobre empregos aqui no Noticidade. Não desliga não. Rodrigão, volta já.